Olá, estudantes, para a gente fazer uma primeira aplicação aqui do formalismo de interação. Como foi dito, esse formalismo ele é útil para resolver problemas em que você tem hamiltonianas do tipo H0 mais V de T. Eu vou considerar um problema aqui inicial para a gente tratar. Pode ser um problema que às vezes engana algumas pessoas, inclusive. Eu vou pegar um sistema de dois níveis, no sentido de que eu vou considerar só dois níveis. Não significa que o teu sistema só tenha dois níveis de energia. Ele pode ter, normalmente, certos sistemas de spin, então eles têm um número limitado de estados, tá certo? Mas por conta da intensidade do campo ou do teu interesse, você está estudando apenas os dois primeiros níveis. Poderia ser qualquer sistema, por exemplo, a partícula na caixa, né? Um sistema simples, que tem um nível zero aqui, energia zero. Aqui você tem um nível de energia 1 próximo. Como esses níveis aqui se espaçam com n quadrado, né? Vai estar 9 vezes acima aqui, que seria o n3, né? Então eu vou designar o AutoCAD como zero para esse nível, o CAD de estado 1 aqui. Certo? Se você quisesse, você teria funções de onda aqui, que seria assim para esse nível. E aqui tem uma função, uma par e uma ímpar, né? Então o H0 para dois níveis apenas, aí eu posso considerar simplesmente parte diagonal, né? E0, 0, 0, E1. Okay. Esse estado zero seria um estado canônico aqui, né? Estado 1, 0, 5. Então, H0, 1, 0 dá E0, 0. H0 em 1 dá E1, 1. Bom, então eu vou considerar, dado esse sistema aqui, eu vou considerar um potencial que ele pode ser pensado como um potencial que é um pulso. A partícula que está aqui dentro poderia ser uma partícula com uma carga qualquer aí, né? E você dá um pulso sobre esse sistema, de modo que o potencial, sei lá, uma representação aqui bem simples no tempo, né? Aqui eu vou fixar o meu t igual a 0. Aqui. Então, antes do instante t igual a 0, o potencial é nulo. Aqui ele vai subir. Esse seria um pulso, por exemplo, eletromagnético em cima desse sistema. Tá? O nosso eixo V de t. Eu vou colocar simplesmente como, é claro que nenhum potencial sai de zero e vai a uma quantidade instantaneamente, né? Ele sempre vai ter uma inclinação aqui, mas para vias didáticas aqui a gente vai considerar ele como simplesmente um pulso mesmo, né? Tipo uma airside. Então V de t, 0 para t menor do que 0. Aí ele vai ter uma intensidade máxima aqui, que vai ser gama, que eu vou chamar. Ele vai ser gama 0, 1 mais gama 1, 0. Ou seja, ele vai conectar o estado 1 com o 2, né? Em forma matricial ele vai ser gama aqui fora. Para t, para 0 maior ou igual que t, maior ou igual que uma quantidade beta, aí, que é o tempo final onde ele atua aqui, né? É beta. Para t maior do que beta, ele vai ser 0 para t maior que beta. Então é um pulso. Então esse potencial, teu sistema está isolado antes de t igual a 0, recebe esse pulso aqui nesse intervalo de tempo,
e depois ele fica isolado de novo. Então, nesse intervalo de tempo aqui, né, do jeito que eu estou propondo esse potencial, o teu V de t é 0, gama, gama, 0. Mas só nesse intervalo, antes não existe, depois não existe. Por isso, apesar desse gama aqui ser uma constante, aqui eu estou colocando ela real, poderia ser estrela aqui, não tem problema também, poderia ser imaginária essa função gama aqui. Gama aqui é constante, né? É só a amplitude máxima que o potencial chega aqui. Ok? Mas o problema é dependente do tempo por conta dessa ideia aqui, né? Antes e depois não tinha nada e só durante o intervalo de tempo o potencial está agindo. Isso é diferente de você somar esse potencial com aquele, construir um hamiltoniano E0, gama, gama E0 e diagonalizar. Isso, se você fizer isso, você está resolvendo um problema independente do tempo. Significa que o potencial está agindo sempre em cima do teu sistema e não num intervalo determinado, tá certo? Então o nosso problema é resolver esse problema aqui, né? V de t, só nesse intervalo aqui, fora só H0. Então, realmente, nesse intervalo, fica o teu H fica E0, gama, gama, E0, mas só nesse intervalo. Então, isso é um problema dependendo do tempo, eu tenho que usar um formalismo apropriado, que é o formalismo de interação para resolvê-lo. Existem outras maneiras de resolver esse problema, mas nós vamos usar essa formulação aqui. Ok? Então está colocado o problema, esse aqui é o nosso potencial, esse intervalo. Deixa eu abrir espaço aqui para a gente poder trabalhar. Bom, antes de t igual a 0, fazendo um tempo negativo ali, então o seu H é igual a H0. Se um estado qualquer aqui para o teu sistema em t menor do que 0, ele seria um operador de evolução temporal aqui de t, né, atuando em alfa no teu cat inicial. Ele seria então, como antes de t igual a 0, h é simplesmente isso aqui, né, ele seria e na menos i h0t sobre h cortado. Depende em que estado que estava aqui, eu poderia pensar que ele está no estado fundamental, que estava assim. Ou poderia ser uma combinação também, não importa, mas vamos colocar essa condição aqui. Então, alfa de t para t menor do que 0 vai ficar, como isso aqui é um autoestado de H0 mesmo, né? Conforme eu escrevi aqui, então isso aqui seria simplesmente e na menos i, e0, t sobre h cortado, 0. Note que essa evolução aqui é simplesmente, isso aqui agora é um número, né? Essa evolução aqui é simplesmente uma fase na frente do vetor de estado. Se eu perguntar, por exemplo, qual é a probabilidade de encontrar o sistema no estado 0, dado alfa de t, isso para t menor do que 0, né? Isso aqui seria módulo quadrado de 0, alfa de t. Como isso aqui é um módulo quadrado, isso aqui é 1, né? 0 vezes 0. Então isso aqui seria 1. E ele está sempre, antes de t igual a 0, a probabilidade dele é sempre 0. Ou seja, ele nunca vai transicionar entre os dois estados, né? Ele está fixo aqui em 0. Apesar do vetor de estado ter essa fase aqui, isso aqui ele nunca vai sair daqui. Então, ele não tem como transicionar, né? Como fazer pular de estado. Então agora, essa é a situação antes de 0. Então agora vamos estudar entre
0 maior que um instante beta qualquer onde o potencial está agindo, ok? Então, nesse intervalo, de tempo, o hamiltoniano agora, total, né, não é mais H0 e sim E0, gama, gama, E1. Está agindo esse campo aqui no seu sistema. Eu vou definir aqui ômega 1, 2, porque a gente vai ômega 1, 2, que vai ser E1 menos E2, E0 menos E1 aqui, ômega 0, 1, né? E0 menos E1 sobre H cortado. Como só tem dois estados, isso aqui eu vou chamar só de ômega, né? Não tem um ômega 1, 2, ômega 1, 3, etc. Só tem dois estados, é o nosso ômega aí, que é a frequência característica do teu sistema físico, esse aqui, certo? E o ômega 2, 1, o ômega 1, 0 é igual a menos ômega, né? Porque é E1 menos E0. Então, para resolver agora esse problema nesse intervalo, nessa região temporal aí, eu vou utilizar formalismo de iteração. A gente desenvolveu isso na videoaula passada. Eu tenho que I, H cortado, C1 ponto, C2 pontos, igual a V1, 1, V1, 2, E na I, ômega 1, 2, T, V2, 1, E na I, ômega 2, 1, T, V2, 2. Aqui 1 é 0 e 2 é 1. C1, C2. Então, dois estados vai dar conjunto de duas equações acopladas aí para resolver. Então, o nosso potencial V é simplesmente zero. Isso aqui veio de H0 mais 0 gama, gama, 0. Então V1 é igual a 0, V12 é gama, V21 é gama, V22 igual a 0. Você pode entender a construção desse potencial aqui, ó. Só abrir um parênteses. Os estados que eu coloquei ali, por exemplo, do poço, o primeiro estado é um estado par, o segundo estado é um estado ímpar. Se entrasse um operador ali que representa um potencial que fosse par ou ímpar, ele vai selecionar o que vai ser zero e o que não vai ser zero. Para você ter uma integral que dê não nula entre o estado par e o estado ímpar, você tem que ter um operador ímpar, né? Senão você vai ter elementos zero. Então esses elementos aqui estão zerados, você pode usar esse raciocínio aí. Por isso que esse potencial tem essa cara aqui. Poderia ter um outro potencial de interação que tivesse os elementos aqui também, não tem problema nenhum. Então, escrevendo em termos do nosso problema mesmo, eu vou ficar com as equações diferenciais como sendo IH cortado, C1 ponto, C2 ponto, igual a 0, gama E na I ômega T, que é a nossa frequência do sistema aqui, gama E na menos I ômega T, 0 vezes C1, C2. Okay. Ó, lembre-se sempre, isso aqui é o potencial, né? E isso aqui, as características do sistema sobre o qual o potencial está atuando estão contidas no ômega, né? Que vem do espectro
proposto aqui no caso, poderia ser um oscilador harmônico, qualquer outra coisa. Então, fazendo essa multiplicação matricial aqui, você chega em duas equações acopladas, que é IH cortado, C1, evidentemente de C1 de T, né? Igual a gama E na I ômega T C2, e a segunda IH cortado C2 ponto de T igual a gama E na menos I ômega T C1. Qualquer vetor de estado desse sistema, então, no tempo, ele poderia ser expresso como C1 de T vezes 1 vezes 0 mais C2 de T vezes 1. Então seria apropriado usar o C0 e C1, mas não vou mudar a notação agora no meio. Okay? Então, qualquer vetor de estado futuro entre 0 e beta, lá que eu defini, vai ser representado dessa forma aqui. Okay? Então, o que eu preciso é determinar como é que esse C1 de T e C2 de T evoluem para saber a evolução do sistema nesse intervalo. Para resolver esse sistema de equações diferenciais aqui, aí cada um usa uma técnica específica. Eu vou fazer o jeito mais simples, que é levantar o grau de uma dessas equações, daí resolver como uma equação ordinária de segunda ordem. Tá? Então, para fazer isso, eu vou pegar essa equação aqui, por exemplo, e vou reescrevê-la como IH cortado, só vou isolar lá o C2, C1 ponto E na menos I ômega T igual a C2. Agora levanta o grau dela, ou seja, deriva de novo, você vai ficar com IH cortado, gama, C1, 2 pontos, E na menos I ômega T menos I ômega, C1 ponto E na menos I ômega T igual a C 2 pontos. E C 2 pontos eu vou tirar daqui, né? C 2 pontos, C2 ponto, né? Não C2 pontos, C2 ponto, que é esse termo aqui, eu vou escrever como menos I gama sobre H cortado E na menos I ômega T C1. Tá certo? Então isso vai me permitir separar as equações e escrever todas em termos de C1. Então, fazendo isso, né, inserindo aqui, quando eu colocar aqui, né, esse IH cortado vai cortar todo, vou reagrupar os termos aí e vou chegar na equação C1, 2 pontos, menos I ômega C1 ponto, mais gama ao quadrado sobre H cortado ao quadrado, C1 igual a 0. Se você olhar, essa é uma equação, isso aqui é um oscilador harmônico de frequência ômega quadrado igual a isso aqui, né? E aqui você tem um termo
dependente de velocidade, como se fosse um termo de amortecimento, né? Só porque é imaginário aqui, tá? Então ela é uma equação parecida com a equação do oscilador harmônico amortecido, só porque com esse coeficiente de amortecimento aqui imaginário. Então ele não é amortecido, na verdade, ele é ampliado, amplificado, sei lá. Como é que você vai chamar isso aí? Então a técnica de resolver equações desse tipo aqui, diz que o C1 pode ser escrito como E na PT, né? Técnica simples aqui. Então C1, 2 pontos, vai ser P quadrado E na PT. C1 ponto vai ser P E na PT. E C1 é isso aqui. Então sai a equação característica desse problema, que é P quadrado menos I ômega P mais gama quadrado sobre H cortado ao quadrado igual a zero. Okay. Então tira as raízes desse P aí. P mais menos é menos B, né, que é I mais I ômega sobre 2, mais ou menos raiz quadrada B ao quadrado, que é imaginário, né? Então menos ômega ao quadrado sobre... aqui eu já vou passar o 2 que tem aqui embaixo para dentro, para ficar assim como 4. Daí menos 4AC, né? Vai ficar simplesmente menos gama ao quadrado sobre H cortado ao quadrado. Então esse termo aqui é puramente imaginário também, ó. Okay? Então o teu gama, ele é I ômega sobre 2 mais ou menos I raiz de o teu P, né? Sobre 4 mais gama ao quadrado cortado ao quadrado. Vou chamar esse termo aqui de um ômega linha, para não ficar carregando essas coisas tão grandes. Então esse é o ômega e esse é o ômega linha. O ômega vai ser sempre maior do que o ômega linha, né? Porque aqui esse gama, quando o gama for igual, esse gama, eu estou pensando ele num número real, né? Entre 0 e infinito. Esse gama aqui quadrado vai sempre somar 1. Na verdade não. Aqui sobre 4 tem que dar uma pensadinha aqui. Quando o gama for igual a 0, isso aqui fica ômega sobre 2, que fica igual a esse termo aqui. É isso. Quando o gama for igual a 0, isso volta. Depois a gente vai estudar isso quando a solução pronta lá, né? Ok, então, com essa solução aí, então, eu posso escrever agora o C de T como a combinação dessas duas soluções, né? Aqui você pode optar por escrever como, por exemplo, isso aí entrou para a segunda ordem, então eu preciso de duas constantes arbitrárias. Você pode optar por escrever C como cosseno mais uma fase, ou como A vezes Z mais B vezes Z na menos, né? Aqui. Eu optei por manter as exponenciais, então eu posso escrever, vou passar lá para cima. Eu vou escrever então a solução disso aqui como C1 de T igual a E na I ômega T sobre 2, né? Primeira parte aqui, vezes, então combina as duas, né? Vai ficar A E na I ômega linha T mais B E na menos I ômega linha T. Agora, para tirar o A e B, a gente tem que propor as condições iniciais aí, né? Isso aqui está valendo para 0 maior igual que T, maior igual que beta, tá? Então, em T igual a 0,
a minha condição inicial era o estado que o sistema estava vindo desde o menos infinito, né? Eu vou colocar que ele estava no estado fundamental, que é o próprio o termo do C1, tá certo? Então eu vou colocar que C1 de 0 é igual a 1. Consequentemente, como C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado tem que ser igual a 1, né, por a questão de normalização, C2 de 0 tem que ser igual a 0. C2 de 0 ser igual a 0 já implica, se você voltar lá nas equações, se C2 de 0 é igual a 0, C1 ponto de 0 tem que ser igual a 0 também. Então as condições iniciais para tirar o A e o B estão dadas aqui, tá certo? Aqui agora basta colocar 0 aqui, né, que você tira aqui. C1 de 0 é igual a mais B. E aí, C1 ponto, você tem que fazer a derivada disso aqui. Isso eu vou deixar para você fazer no seu caderno, né? Fazer a derivada disso aqui, aplicar em 0 e ficar manipulando. Você vai fazendo C1 ponto de 0 igual a 0. Você vai tirar o A e o B. Façam aí. Você vai tirar aqui A é igual a 1 meio de 1 menos ômega sobre 2 ômega linha, e que B é igual a 1 meio de 1 mais ômega sobre 2 ômega linha. Com isso, o teu problema está resolvido. Agora vamos dar uma estudadinha nele. Então, o C1 de T vai ficar E na I, ômega T sobre 2, cosseno de ômega linha T menos I sobre 2 ômega sobre ômega linha seno de ômega linha T. Aqui eu usei esse termo aqui e esse termo aqui. Aí esse 1 aqui, né, me dá um E na I mais E na menos I, que é um cosseno. E o outro termo tem um menos, né, então ele vai dar um seno sobre 2I, né, por isso que tem um I aqui. Então essa aqui é a forma final para o teu coeficiente C1. Para tirar o C2, você pode fazer, por exemplo, C2 ponto de T é igual a... tira lá das próprias equações de C1 ponto de T, desculpe, tira lá das próprias equações diferenciais lá que a gente desenvolveu no método. Então C2 é I sobre H cortado, C1 ponto, né, tem que tomar a derivada desse cara aqui, sobre gama, E na menos I, ômega T. Okay? Então isso aí te dá o C2 de T e o C1 de T. Aí você tem que conferir, né, tomar o módulo quadrado dos dois, ver se dá 1, etc, etc, etc. Você pode terminar de analisar bem esse problema aí. A probabilidade, então, agora, de você encontrar, lembrando, né, o teu estado alfa, então, ele vai ser C1 de T 0 mais C2 de T 1, tá certo? Sendo que esses C2 vão evoluir segundo esses cossenos e senos aqui, o C1 e o C2, né? Por exemplo, a probabilidade de você encontrar o sistema, e agora, depois de 0 até beta, né? Probabilidade entre
0 maior que t maior que beta, e você encontrar o sistema no estado 0 dado alfa de t, né? Isso aqui vai ser o módulo quadrado de C1. Módulo quadrado de C1. Tomando aqui, né? Módulo quadrado de C1, esse termo aqui dá 1, fica cosseno ao quadrado mais o quadrado desse termo aqui, né? Isso aqui dá cosseno ao quadrado de ômega' t mais ômega quadrado sobre 2 ômega' ao quadrado seno ao quadrado de ômega' t. Sobre 4 aqui, perdão. Sobre 4. Isso aqui é a probabilidade de você fazer uma medida em um determinado instante de tempo entre esse intervalo aqui e obter o sistema no estado fundamental. A probabilidade para obter o sistema no estado excitado vai ser fazer isso aqui com o estado 1, né? Módulo quadrado do C2 aqui. Módulo quadrado C2. Ok? Note o seguinte, ó, se gama for igual a zero, ou seja, se na verdade você não aplicou potencial nenhum, essa probabilidade aqui vai ter que dar 1. Mas ele vai dar, pegando a definição de ômega' lá, você vai ver que então essa P aí vai ser igual a 1, então ele vai ficar sempre no estado fundamental como já estava, né? O que ele está fazendo aqui, então, é evoluir entre o estado E0 e o estado E1, quando eu aplico o campo, então você começa a ter transições, né, entre E0 e E1, com frequência dada por esse ômega' aqui, ó, tá certo? Uma combinação aqui desses dois senos. Quando terminar o tempo em que que o potencial está sendo aplicado, ou seja, quando t for igual a beta, quando chegar em t igual a beta, chegar em t igual a beta, esse C1 vai estar em algum lugar aqui, né? Não sei se poderia estar em cima, poderia estar embaixo, poderia estar em 0, poderia estar em 1, não sei, ou pode estar numa combinação. Então o mais provável é que quando o tempo, depende de quanto tempo você vai colocar aqui, né? Quando o tempo chegar em beta, então o teu sistema estava assim e assim. Vamos colocar isso aqui como t igual a 0, né? Daqui para cá ele vinha no estado 0, chegou aqui, se aplicou um campo, ele começou a fazer transições aqui até aqui, e daí aqui é o instante t igual a beta, né? Nesse instante o campo vai parar de atuar e o sistema vai permanecer aqui. Vai permanecer como? Talvez uma superposição entre 0 e 1 aqui de alguma maneira, né? Ele não vai mais evoluir porque não vai mais ter campo, e ele vai alfa de t com t maior do que beta, as probabilidades vão ficar fixas. Basta você pôr um beta aqui, né? No lugar do tempo, elas vão ficar fixas onde estavam daqui para frente. Então o que esse sistema fez foi isso. Ele é um pulso, né? Ele pegou a tua partícula, começou a fazer transições. Quando o pulso cessou, a partícula eventualmente poderia estar numa combinação, sei lá, vou chutar aqui, 1 sobre raiz de 2, 0 mais I1, qualquer coisa desse tipo aqui. Como o campo parou de agir, ele vai permanecer assim daqui para frente. Então esse campo colocou o sistema numa superposição, por exemplo. Certo? Tudo depende. O tipo da superposição depende de qual é o instante beta que foi usado aqui, né, em relação às frequências, etc. Certo? Então esse é um exemplo aí de aplicação. Nós vamos resolver mais alguns aqui, usando
esse tipo de formulação aí, que é formulação de hierárquica, formulação de interação. Ok? Obrigado.